Olá, eu sou o professor Felipe e essa é a primeira prática referente ao curso de cálculo numérico, né? Nessa aula eu vou apresentar a ferramenta que a gente vai usar ao longo do curso nas tarefas, né, e projetos, que é o GNU Octave, que é um software livre, né? Você vai instalar ele no seu computador e ele tem para Windows, para Linux, para qualquer Mac ou qualquer outra interface que você... Interface não, sistema operacional que você usar, certo? Eu vou fazer uma apresentação tanto de matrizes quanto vetores, como a gente vai conseguir incluir, né, inserir matrizes e vetores nessa ferramenta. Vocês vão ver que é bem simples. Como operar com linhas e colunas. E a gente vai, por fim, aplicar tudo isso no exemplo da aula 1, que é basicamente esse sistema aqui. Nós tínhamos um sistema linear, aplicamos algumas operações elementares de linha, conforme a aula 1, e nós chegamos nesta nova, esse novo sistema que é semelhante ao anterior, quer dizer, ele tem a mesma solução que o anterior, ok? E gostaria de mostrar para vocês, esse é o GNU Octave, né? Você, diferentemente do C, você vai digitar os comandos diretamente nele. Então, se você colocar aqui 1 mais 3, ele vai responder. Então, não é uma linguagem como C, por exemplo, onde você precisa escrever todos os comandos, compilar, e a partir daí você ter a resposta, né, quando você executa. Se ele tiver um erro, vai dar o erro só naquela linha e vai continuar em frente, o que pode ser um problema também. Então a gente tem que ficar de olho em cada uma das linhas, ao invés do C, que você tem que olhar cada uma das linhas, mas às vezes não compila e tudo. A gente não vai ter esses problemas aqui, e vocês vão ver que é uma ferramenta bastante útil para fazer esse tipo de trabalho de operações matriciais, ok? Aqui, se a gente abrir a página do GNU Octave, né? Ele é orientado para computação científica, né? Com muita aplicações para plots, né? Fazer desenhos e gráficos de funções, a gente vai usar isso, né? Ele é software livre, ele vai funcionar no Linux, no Mac, no Windows ou ainda outros. E, importantíssimo isso, ele vai ter drop-in no sentido de que é instantânea, né? Ele vai ser compatível de forma instantânea com muitos scripts do MATLAB. Significa que muitos scripts do MATLAB você consegue pegar ele do jeito que ele está no MATLAB, colar no GNU Octave aqui e ter um resultado equivalente, né? Então, assim, para tudo que a gente vai usar no nosso curso, tudo que você faz no Octave você poderia ter feito no MATLAB com exatamente o mesmo código, tá? Caso alguém já tenha o MATLAB instalado, mas eu recomendo que você use o Octave mesmo, né? Porque às vezes você tem uma licença de estudante, alguma coisa assim, e o Octave você não precisa da licença. Se você quiser fazer o download do GNU Octave, você vem aqui em download, nessa página aqui, ó, nesse botão, e você vai, por exemplo, no Windows, que eu imagino que seja o caso de maior parte dos alunos, né? Você vai ter justamente, imagino que o Windows de 64 bits, né? Seria esse aqui para computadores mais antigos, mas eu recomendo que todos vocês comecem por esse aqui, especialmente este instalador primeiro aqui, que ele já é o executável, você não tem ele compactado de nenhuma forma. Tá? Como os arquivos são mais ou menos do mesmo tamanho, eu não vejo muita diferença. Vale a pena baixar o instalador diretamente e o executável e você já baixar e já instalar ele para você já refazer os exemplos que a gente vai fazer nessa aula já com esse material, esse software em mãos, não é? E daí agora você tem
o problema original, a gente vai partir do exemplo da aula, né? Então, mas como que a gente poderia, por exemplo, definir matrizes ou vetores, né? Por exemplo, se a gente quisesse definir esta matriz aqui, ó, como matriz A, é a matriz do nosso exemplo, atenção a isso. Você teria que colocar linha, ponto e vírgula. Veja, é espaço ou vírgula. Se você usar vírgula, ele vai achar que você está indo para o próximo elemento. Cuidado com isso, porque se você, por exemplo, pegar o código o número de um lugar e colar aqui, quando ele encontrar vírgula, ele vai achar que você está com mais elementos no seu vetor e pode dar problema. Tá? Então, linha, aqui ó, linha, ponto e vírgula, próxima linha, 2.5, 4.5, ponto e vírgula, 12, 4, 7. Veja, agora se eu colocar ele com ponto e vírgula, diferentemente do serial, não exige que você coloque ponto e vírgula no final de cada comando. Mas se eu colocar o ponto e vírgula, ele vai associar essa matriz aqui na variável A, certo? E não vai escrever mais nada, ele não vai escrever a própria variável A. Entendeu? Mas eu posso ir apertando para cima e para baixo, eu vou voltando em todos os comandos que eu já digitei. Se eu tirar o ponto e vírgula, ele vai escrever a matriz para mim. Isso é útil para que você, de forma rápida, já consiga rapidamente já lidar já ver o resultado que você quer, já pode conferir, ó, 4, 2, 12, 2,5, 4, 1, 4,5, 7. E agora o nosso vetor B aqui, ele vai ser então, se a gente fosse incluir esse vetor B aqui do lado direito, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Das duas, uma, ou você escreve ele com assim, ó, 4, 4, perdão, 15, ok? Ou você escreve ele dessa forma, veja que eu não coloquei o ponto e vírgula, e o resultado foi justamente o que a gente esperava, um vetor coluna, certo? Mas o mais prático é você fazer assim, ó, 4, 4, 15, veja, se eu colocar dessa forma ele vai achar que é um vetor linha. Mas daí eu coloco um transposto. Transposto é justamente essa tecla que está ao lado esquerdo do 1 aqui, à esquerda do seu teclado, acima, né? Embaixo do ESC. Entendeu? Então você escreve um vetor linha e transpõe ele. Então se a gente escrever B linha, ele vai me dar um vetor linha. B linha linha, ele vai voltar. Entendeu? É assim que a gente vai proceder. Essa é uma coisa que parece besta, mas é um detalhe muito importante, porque muitas vezes a gente vai achar que o erro está numa coisa muito complicada, quando na verdade você tem que... Muitas vezes você vai achar que está com o vetor da forma correta e ele não está, ele está como linha e o Octave esperava ele como coluna. Daí das duas uma, ou ele vai te dar um erro ou ele vai fazer uma conta diferente da que você espera que ele faça. Ok? E no nosso exemplo da aula 1, a gente aplicou nessa matriz sem trocar as linhas, com operações de linha elementares de linha, a gente chegou aqui, mas a gente não precisou trocar linhas. E esses são meus 3 multiplicadores que a gente vai ter. Ok? Agora a gente vai, de fato, antes de fazer as contas, né, eu vou fazer uma coisa. Temos a matriz A, temos o vetor B. Certo? Um vetor coluna, que é o que a gente gostaria. Agora, como que lidar com as linhas? Como escrever uma linha ou uma coluna de uma matriz aqui? No Octave, né, especificamente. Então, veja, a gente teria, por exemplo, a seguinte coisa.
Quando a gente pensa, por exemplo, numa matriz A, vou escrever de outra cor aqui. A gente tem uma matriz A, né, de elementos A e J, né? Ok? Quando a gente tem isso aqui, a gente poderia chamar assim, ó. Veja que A e J, a gente pode fazer assim, ó. Esse I e J, esses subíndices aqui, eles são como, não é como, nem como se fosse, de fato, ele é como se fosse uma função mesmo. O primeiro argumento é uma linha, o segundo é a coluna. E essa função é, como que ela opera? Ela vai te retornar o elemento de linha I, coluna J. Então pensa no A e J como uma função mesmo. Então, por exemplo, se nós viemos aqui A, porque aqui a gente não tem como escrever subíndice, né? Se a gente vier, por exemplo, se a gente quiser selecionar este elemento aqui, ó, segunda linha, terceira coluna. Entendeu? Por aí vai. Se a gente quiser selecionar o terceira linha, primeira coluna, A3, 1. Se a gente quisesse somar esses dois, eles somam. Quer dizer, eu somo 4,5 com 12, 16,5. Quer dizer, esse com esse aqui. Quer dizer, esse 12 com esse aqui. Sim? A gente pode começar a operar, né? Mas, e daí vem a questão. Como fazer uma linha inteira? Não é? Quando a gente pensa assim, ó, a gente pensa da seguinte forma. Quando a gente tem isso aqui, ó, veja, tenta se lembrar disso aqui. Isso aqui são todos os elementos da coluna J. Então, por exemplo, vejamos. Deixa eu só trazer ele para a esquerda. Pronto. Por exemplo, os elementos da segunda coluna aqui, ó. Todas as linhas, segunda coluna. Ó, tá vendo? Não é justamente o que a gente esperava? 1, 2,5 e 4. E a mesma coisa para linhas, né? Então, A e vírgula 2 pontos são todos os elementos da linha. Atenção a isso, né, gente? E aí, quando você faz isso, por exemplo, nós queremos os elementos da terceira linha dessa matriz aqui, ó. Então vai ser terceira linha, toda a coluna. 12, 4, 7, justamente o que a gente esperava. Entendeu? É isso. Então a gente vai... Por que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente precisar, se a gente se lembrar como a gente precisar realmente resolver esse problema, a gente vai se lembrar do seguinte. Espero que a gente se lembre do seguinte. A gente vai ter que a linha, por exemplo, para a gente resolver esse problema aqui, para fazer o primeiro passo vai ser... E vai ser assim, ó. Linha 3... Perdão, linha 2 é a própria linha 2 menos M2, 1. Estou vindo daqui para cá. Linha 1. Então veja, à medida que eu faço isso, eu vou precisar transformar isso aqui em código, né? Então eu vou ter que a linha 2 todos os elementos da linha 2 vai ser igual todos os elementos
da própria linha 2 menos M21, vamos escrever assim, multiplicado por todos os elementos da linha 1. É assim que vai ocorrer isso. Mas veja, eu só estou operando com a matriz A. Eu não estou mexendo no lado direito. Para fazer isso, eu vou precisar vir aqui também. Então, o segundo elemento do vetor B, ele vai ser igual a ele mesmo, menos M21 vezes o primeiro elemento do vetor B. Veja, é a operação do lado direito aqui, ó. Essa operação aqui, ó. Entende? Por exemplo, vamos lá. Uma coisa que eu vou fazer é o seguinte. Ao invés de trabalhar com a matriz A, eu vou fazer assim, ó. Eu vou chamar A original de A. Ok? Eu poderia, por exemplo, trabalhar ao invés da matriz A, eu poderia trabalhar com a matriz U diretamente, por exemplo. Se eu fizer assim, ó, A é minha matriz original, perdão. Eu preciso dela, depois no final. Mas se eu fizer U igual a A, e daí eu for alterando, ao invés de alterar, eu alterar a matriz U, eu mantenho a minha matriz A e no final a minha matriz U vai ser, se tudo der certo, desse jeito. Entendeu? E eu vou chamar o meu vetor C de B, porque o meu vetor C vai ser o lado direito aqui. Entende? Então, antes de começar a fazer as contas, só vou juntar aqui, juntar os capos aqui, ó. Copiei. Copiei, colei. Vou escrever. Por quê? Porque vocês já podem notar que você fica um pouco sem fazer essas coisas aqui, um pouco fazendo essas contas e você já perde o que você tinha. Então, existe uma aba aqui embaixo chamada editor, justamente para você poder guardar essas coisas e depois só colar na hora oportuna. Entendeu? E daí nós fizemos U igual a A e C igual a B. Isso é só para mantermos o sistema original. Só para a gente manter o sistema original. Coloquei como um comentário aqui, tá? E agora a gente vai de fato fazer as contas. Mas nós vamos fazer as contas na matriz U, ao invés de na matriz A. Então, só substituir aqui, ó, U, C, C e C. Veja que essa é a primeira alteração que nós fazemos, onde de fato isso vai... É uma diferença entre você pensar o problema do ponto de vista matemático apenas e pensar ele do ponto de vista, de fato, da implementação computacional disso. Ok? Ok, vamos lá. Vamos fazer essa conta. Então, eu vou ter que U2, a linha inteira, vai ser igual a ela mesma, menos M21 vezes U, primeira linha. Mas veja, eu não defini ainda M21. Se a gente voltar na aula 1, a gente vai ver que M e J é igual a A e J dividido por A e I.
certo? Onde elemento linha I, coluna J, linha I, coluna I. Então, se a gente tiver essa fórmula em mente, como é que seria o nosso M21? O M21 seria A21 dividido por A11, meio. Veja que se você conferir lá na aula, foi justamente o MJ que nós obtivemos aqui. E eu vou copiar esse cara para o editor. Certo? Agora vamos lá. Então vamos fazer a operação aqui. Então, deixa eu só colocar um comentário aqui, ó. Linha 2, ela vai para linha 2 menos M21, linha 1. Tá? Ok? Só para isso ficar comentado bonitinho. Tá? O que a gente tem que fazer agora? O lado direito. Eu vou ter que B2, aliás, C2 vai ser igual a C2 menos M21 vezes C1. Ok? E só uma coisa que é importante também. É sempre importante a gente zerar as variáveis do nosso problema a cada vez que a gente roda, porque se a gente não fizer isso, cada vez que você rodar, ele vai acumulando as variáveis anteriores. Isso faz com que você esteja rodando coisas que o seu código não gerou. Isso é problemático. Ok? Vamos lá. Mas cada vez que a gente rodar, porque se eu vier aqui, ó, clear, se eu apertar a matriz A, ela não está definida. O vetor B, C, U, nada disso está definido. Mas, daí eu venho aqui, copio, colo. E daí eu venho, defino M21. Defino M21. Vou fazer o contrário, ó. Pronto, acho que eu resolvi o problema. E agora eu vou fazer a conta linha 2 igual a linha 2 menos multiplicador linha 1. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Vamos lá. Tá vendo? Veja, ele já fez a conta e me mostrou o resultado porque eu não coloquei ponto e vírgula no final de propósito para que você pudesse ver, ó. Olha a matriz. 4, 1, 0, 2, 4. Justamente nossa matriz aqui. Mas o nosso vetor C continua o anterior, quer dizer, a gente tem que resolver isso. Sim? Vamos lá. Como resolver isso? Agora a gente vai fazer essa conta aqui, ó. Quer dizer, B2 vai ser B2 menos multiplicador vezes o B1. 4, 2, 15 aqui, ó. Então nós temos U e C. Ok? O que fazer da próxima vez seria, a gente teria que fazer linha 3 igual, vamos ver aqui primeiro. A gente tem que eliminar a 3,1. Sim? Que é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui que eu quero eliminar, o 12. A nossa operação será linha 3, vai para ela mesma, menos M31, linha
1, certo? Ok? Então vamos lá, eu vou ter exatamente a mesma coisa. Vou manter aqui do lado, eu vou ter que o 3, a linha inteira, vai ser igual ao própria linha, menos M31 vezes o primeira linha inteira. E sem esquecer de definir o M31. Ele vai ser o 31 dividido por 1, 1. A31 dividido por A11, sem esquecer essa fórmula aqui. Ok? E tudo bem aqui? Em seguida a gente vai fazer o terceiro elemento do C, vai ser igual a ele mesmo, menos M31 vezes C1. Vamos lá. Ó, nossa matriz U, nosso vetor, lado direito. Sim? Por fim, a gente vai ter que eliminar o terceira linha, segunda coluna. Quer dizer, linha 3, ela vai para ela mesma, menos M32, linha 2. Sim? Sem esquecer disso, porque se a gente fizer essa conta com a linha 1, a gente pode até eliminar esse cara, mas daí vai criar, vai deixar de ter aquele zero originalmente que tinha. Ok? Vamos lá. Então é isso. Voltando para o editor, vou definir o M32, ele vai ser o A32 dividido por A11, perdão, 22. Ó, eu vou gerar ele, ó. 32 dividido por 2. Qual que é o erro aqui? O erro aqui é que eu tenho que usar a matriz U e não a matriz A. Ok. Isso deu... A matriz está correta. A matriz também... Ok, tudo bem. Eu tenho que utilizar apenas a matriz U, porque se eu utilizasse a matriz A, ele ia pegar esses valores aqui que estão desatualizados, sim? E é por isso que deu esse valor estranho. Mas vamos lá. Novamente. Meio, que é justamente, se a gente olhar lá para a aula, era meio, 3, meio. Então, o M31 era 3, o M21 é meio e o M32 é meio também. Ok, vamos lá. Aí eu vou ter que a linha 3 inteira, né? Ela vai ser igual a ela mesma menos M32 vezes a linha 2. Isso vai ser linha 3 igual a linha 3. Aqui é a linha 3 menos linha 2. 3, 1, linha 1. Isso. Linha 3 menos M32, linha 2. Ok. Por fim, eu vou ter o vetor do lado direito. Vai ser ele mesmo, menos M32, C2. Ok? É isso.
Vamos lá. Então, 4, 1, 1, 0, 2, 4, 0, 0, 2. Aqui, ó. 4, 2, 2. Nosso vetor lado direito. Então, nós temos um vetor, agora um vetor lado direito, e nós temos o nosso sistema, o x, c, onde o vetor, onde esse vetor à direita ele vetor à direita, sistema à direita, matriz à direita, solução à direita, tudo isso pertence ao mesmo espaço, quer dizer, as soluções daqui são as soluções daqui, só que esse cara aqui tem a solução que eu consigo encontrar a partir do método que a gente conhece, sim? Vamos lá. Então, se a gente voltar aqui, né? Então, nós temos solução. Vamos achar a solução. O x, c. Ok? Nós queremos achar a solução, perfeito? Como fazer isso? Tem algumas formas de fazer. A gente poderia aplicar manualmente aquele algoritmo que a gente conhece, o x3 vai ser 2 e por aí vai. Mas vamos fazer de um outro jeito. Vamos fazer utilizando o próprio Octave. Tá? Vamos fazer usando o próprio Octave. Então, eu posso aplicar ou posso multiplicar dos dois lados de qualquer equação uma matriz, mas daí eu tenho que tomar cuidado. Se eu multiplico do lado esquerdo de um lado, eu tenho que multiplicar do lado esquerdo do outro. Então veja, eu vou multiplicar a inversa de u aqui, porque eu quero isolar a solução, certo? E eu aplico a inversa. Essa inversa sempre vai existir, tá? Como ela é uma matriz triangular superior, ela sempre vai ter solução. Ok? Esse é um teorema, inclusive. Mas, se ela for triangular superior ou inferior, você sabe que ela tem inversa. Isso aqui é a identidade. Certo? Identidade vezes um vetor, igual a ele mesmo. Portanto, a minha solução, seja ela qual for, vai ser a inversa de u vezes o vetor c. Ok? Né? E daí eu só vou colocar o comentário aqui, assumindo que a inversa de u existe. Como ela é uma matriz triangular superior, a gente sabe que ela vai existir, tá? Isso não é a fonte de problema para a gente aqui. Ok, como que a gente pode achar essa solução aqui? Ó? Voltando ao editor, x é igual a u elevado a menos 1 vezes o meu vetor c. Então, a inversa de uma matriz pode ser calculada assim também. Na verdade, não calculada, é um comando mesmo. Quer dizer, u elevado a menos 1. Ele entende? Perdão, elevado a 1 é a própria matriz, mas elevado a menos 1, ele vai me gerar uma matriz. Quer dizer, se eu pegar essa matriz e multiplicar o próprio u, vai me dar a identidade, ó, que é o que eu tenho ao lado esquerdo. Perfeito? Também um outro comando que é possível é inv de inversa mesmo. Veja que é a mesma matriz. Então vamos lá. X vai ser a inversa de u vezes um vetor c.
Essa é a minha solução. Ok? E daí nós temos, por exemplo, o resíduo. Resíduo, o vetor R vai ser B menos AX. A gente pode fazer usando o sistema original, né, que é esse aqui, envolvendo A e B, ou o sistema envolvendo U e C. O resultado tem que ser o mesmo. Por quê? Porque os dois sistemas são semelhantes, ok? Então, ó, vetor nulo com essa solução. E daí a gente pode calcular a norma desse vetor, que é 0. A norma 2, perdão, norma de R. Só para a gente... Aqui ele está calculando a norma euclidiana, normal, que a gente já utiliza, né? Utilizou na física e tudo mais, também no cálculo 1 e 2. Sim? Então veja, a partir daí a gente consegue obter que a nossa solução vai ser 1 menos 1 e 1, que é justamente a solução do problema da aula 1. Ok? Bom, é isso então. Espero que vocês tenham entendido isso. A gente vai ter os atendimentos também, para a gente poder trabalhar e tirar dúvida. E esse aqui vai ser o conteúdo da nossa próxima tarefa. Tá bom então? Obrigado e até a próxima aula.